Alguém sabe o título da mensagem de hoje? Você que levantou a mão. O capítulo do amor. E quem sabe, agora vai ficar difícil. Quem sabe o subtítulo? Jéssica aqui, um caminho sobremodo excelente. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Em 1 Coríntios, capítulo 13. O capítulo do amor. Disseram que essa semana eu estou apaixonado. Eu estou amando demais. Mas na verdade eu sempre estou amando demais. Sempre. Saúde, meu filho. Deus te abençoe. Mas o capítulo do amor não fala sobre o amor que talvez você esteja esperando. Sinto muito. Mas eu tenho certeza que você vai gostar muito e amar muito este amor que nós vamos ler agora. Nós vamos ler todo o capítulo 13, que tem 13 versículos. Que Deus repreenda o PT. Oremos. Vamos ler. Começa um pouquinho antes, que diz assim, ó. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Versículo 1 do capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Deus, que o Teu Espírito Santo me guie neste momento. Que o Senhor venha guiar o que eu vou falar agora, para que a Tua igreja seja doutrinada naquilo que está no Teu coração. Que o coração dos meus irmãos estejam abertos. Que o coração daqueles que ainda não são os meus irmãos também esteja aberto para ouvir a Tua palavra e receber tudo aquilo que é revelado pelo Teu Evangelho. É no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que eu oro. Amém. Existe algo muito belo em torno deste capítulo. As pessoas usam este capítulo para falar sobre o amor, muitas vezes entre um homem e uma mulher, muitas vezes entre o amigo, na família. Mas este capítulo escrito pelo apóstolo Paulo não tem como foco isto. Essa é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. E estava acontecendo coisas que não convinham acontecer. O
apóstolo Paulo, ele escreve uma carta inspiradíssima pelo Espírito Santo de Deus, assim como todas as outras. Eu vou fazer algo que geralmente não faço, que é ler bastante, porque eu não quero que nenhuma palavra me falte hoje. Porque tudo aquilo que foi exposto, que subiu e pulou diante dos meus olhos deste texto, eu quero que você escute hoje, que essa palavra penetre no seu coração. Por mais poético que seja, este texto, fora do seu livro, fora da sua carta, que é 1 aos Coríntios, ele pode ser entendido de uma forma diferente. Mas este capítulo, na verdade, ele trata a repreensão de Paulo aos Coríntios. Paulo, ele não está fazendo uma poesia sobre o que é o amor. Na verdade, ele está corrigindo os seus irmãos sobre o fato deles não usarem o amor. Por isso que ele escreve todo um capítulo destrinchando o que é o amor. São apenas 13 versículos, mas são 13 versículos poderosíssimos, que falaram muito ao meu coração. E existe um motivo para ele escrever, que é tudo isso. A igreja de Corinto, ela estava valorizando dons como se eles fossem super dons. Ainda hoje, a igreja de Cristo comete erros semelhantes ao que estava acontecendo com essa igreja. Nos 3 versículos que se iniciam, Paulo, ele fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Alguém já ouviu um sino batendo? O que é que um sino batendo faz? Nada. Alguém já pegou uma latinha, encheu de pedras e chacoalhou? Sabe o que aconteceu quando você fez isso? Nada, só fez barulho. Quando Paulo fala que se eu falasse a língua dos anjos ou a língua dos homens, mas eu não tivesse amor, do que é que adiantaria? Certa vez eu estava conversando com um colega e ele estava me falando sobre a história de pessoas conhecidas dele, uma mãe e um filho. Eles participavam de uma comunidade, de uma igreja, em que o dom de línguas era o dom supremo. Esses dois não falavam em línguas. E eles eram rechaçados pelos outros. Eles eram tidos como não cristãos. Eles eram tidos como pessoas que não haviam recebido o Espírito Santo de Deus, porque eles não falavam em línguas estranhas. E eles abriram o coração para este meu colega, que, usado pelo Senhor, disse que o dom de línguas não é a única manifestação do Espírito Santo de Deus. Quando Paulo escreve isso, e ele sabia o que ele estava escrevendo, ele estava dizendo que, igreja, falar em línguas estranhas, falar a língua dos anjos, ou falar a língua dos homens, não significa nada se você não tiver amor. Existem pessoas até hoje que colocam falar em línguas acima de amar o irmão. E eu sinto muito por eles. Mas se você pensa isso, hoje você vai sair daqui pensando diferente. Leon Morris, um comentarista da Bíblia e especificamente deste livro, ele fala: a melhor linguagem da terra ou do céu, sem o amor, é apenas barulho. O amor que nós estamos falando é o amor ágape. Quando a igreja cristã começou a usar essa palavra ainda não estava difundida naquele tempo. Os cristãos tomaram a frente para usar esta palavra, este novo significado sobre o amor.
Existem 4 tipos de amor que você pode pesquisar depois: filéu, eros, ágape. O amor eros é o amor que geralmente o esposo tem pela esposa e vice-versa. O filéu é o amor que geralmente os amigos têm um pelo outro. Mas o amor ágape, ele está acima disso. Quando você fala em línguas para se ensoberbecer, para se achar o espiritual, talvez não seja o Espírito Santo de Deus. Talvez seja só barulho. Paulo continua: ainda que eu tenha o dom de profetizar. No capítulo 14, ele fala que é a sequência deste capítulo que estamos estudando agora. Ele fala que o dom de profetizar está acima do dom de línguas. Mas a profecia em nosso tempo deve estar alinhada com tudo aquilo que está na palavra de Deus. Se alguém te fala algo que não está na palavra de Deus, isso não é profecia. Isso é qualquer coisa que você quiser dizer, mas não é profecia. Não obstante eu não acreditar que a profecia que se remete ao futuro, ações ou eventos que ainda vão acontecer, possam acontecer ainda hoje. Eu não acho que o Espírito Santo se acabou, porque é ele quem revelava aos profetas para dizer as coisas que iriam acontecer a Israel. Eu acredito que isso ainda pode acontecer, mas existem pessoas que parecem que buscam isso. Ai, bota aqui a mão na minha cabeça, profetiza aqui, diz para mim o que é que vai acontecer. Se você quer saber o que vai acontecer na sua vida, meu irmão, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Porque se alguém chegar para você e fica com conversinhas sem sentido e sem nenhum tipo de conexão com a palavra de Deus, não existe amor nisso. Deus provavelmente não está nisso. Paulo, ele continua dizendo: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Existem pessoas que vão para o culto de mistérios. Eu não entendo. Porque tudo o que Deus tinha que ser revelado já está escrito num lugar chamado Bíblia. Não há nada que Deus precise esconder da sua igreja. Não há nada que Deus precise ocultar dos seus filhos. Toda a graça já nos foi revelada e dada para que possamos viver naquilo que o Espírito Santo revelou pelos homens e está escrito na palavra de Deus. Mas talvez você se pergunte: pastor, mas está na Bíblia, o que é mistério então? Diz um autor o seguinte: mistérios não significa um enigma que o homem acha difícil resolver. Significa um segredo que o homem é totalmente incapaz de penetrar. Aconteceu um mistério conosco, talvez você nem saiba, mas aconteceu um mistério entre nós, porque nós não conseguimos penetrar naquilo, não conseguimos entender o propósito de Deus para aquilo. Quantos estiveram no sarau? Durante toda a semana eu orei e pedi a Deus que não chovesse no sarau. Eu realmente clamei ao Senhor por isso. Até esse ponto você já percebe que nem tudo o que eu peço em oração e outros irmãos, Deus atende. Não significa que Ele seja ruim, não significa que Ele não me ouviu. Significa que Ele é Deus soberano e Ele faz tudo o que Ele achar que deve fazer, e ainda assim vai ser o melhor para nós. Sendo assim, estávamos no sarau organizando tudo, passando o som, que por sinal não tinha cobertura, quando eu ia dar o meu celular para o pessoal do som colocar uma musiquinha enquanto o pastor Cirilo chegava. Quando eu senti um pingo, eu falei: ninguém está falando cuspindo aqui. Aí eu senti outro, quando eu olhei para o céu,
estava caindo aquela chuva bem fininha, uma garoa. Falei assim: Eric, meu louro, se vira, eu estou indo ali orar. Chamei o menino, coloquei ele na porta do quarto, entrei e fiquei orando lá dentro, pedindo misericórdia a Deus para que não chovesse. Eu disse: Deus, este evento é do Senhor. Isso nasceu no teu coração, não foi no meu. Por favor, por misericórdia aos meus irmãos, e eu não me coloquei nisso, por misericórdia por eles que estão vindo, que não chova. E nos quartos do CETOC, se você fica numa determinada posição, em frente à porta, e a porta do banheiro aberta, você consegue ver a janela aberta também. E todas as vezes que eu passava, a chuva estava mais forte. A chuva estava mais forte. A chuva estava mais forte. E choveu muito. Não tinha chovido naquele dia. E depois daquele dia, não choveu mais. Choveu apenas 40 minutos para encharcar tudo que estava acontecendo lá. E aí você me pergunta: pastor, por que isso aconteceu? Eu não sei. Eu não sei. Mas a chuva é de Deus. E vocês acham que eu fiquei chateado? Eu fiquei sem saber o que fazer, mas não fiquei chateado. Eu pensei: meu Deus, e agora? E agora? Será que essa chuva vai parar? Será que nós vamos conseguir adorar ao Senhor hoje? E nós conseguimos. Foi uma bênção. Eu saí de lá cheio do Espírito Santo de Deus. Consegui adorar com os meus irmãos. Ouvir a palavra. Foi maravilhoso. Isso talvez seja um mistério de Deus. E Paulo continua: se eu conhecer os mistérios e toda a ciência. A ciência aqui fala de conhecimento. Coríntios fica na Grécia. Dizem que a Grécia é o berço do conhecimento. Neste tempo, os gregos já se ufanavam por ser um lugar onde tinha o conhecimento, a discussão filosófica e várias outras questões ligadas ao conhecimento do intelecto. Óbvio que isso afetou a igreja, porque as pessoas da sociedade fazem parte da igreja. Nós não estamos alheios à sociedade. Nós não vivemos num vilarejo de crente, graças a Deus. Isso entrou na igreja, como tem entrado hoje. Hoje eu conversava com um colega meu, que se formou comigo, e eu falava para ele: olha, eu te admiro porque você não se envolve nessas discussões teológicas que alguns colegas nossos se envolvem. Ele falou: Eldo, eu prefiro pregar o evangelho, pregar a Bíblia, do que perder tempo com isso. E eu falei: eu também. Eu já fui menino. Eu já pensei como menino. Eu já agi como menino. E eu fui tolo. Eu queria convencer as pessoas de que o meu ponto estava certo e que elas estavam erradas. Mas elas estavam adorando a Deus de uma forma diferente da qual eu penso, mas era sincero. Talvez a forma diferente de alguém adorar a Deus não seja errado para Deus. Eu demorei para aprender isso. Mas agora que aprendi, quando irmãos meus que ainda não entenderam isso, fazem isso, eles me ferem. Porque eu sou igreja. Eu faço parte do corpo de Cristo. E eu percebo que muitos dos meus irmãos usam o conhecimento como glória. Eu sei. Você não. Isso é terrível. Se nós, como irmãos, temos conhecimento e não ensinamos aos nossos irmãos, não temos amor. E onde não existe amor, talvez não exista Deus. Isso me preocupa muito na igreja atual, porque damos mais atenção a poucos e bobos detalhes do que a essência, que é o compromisso com Cristo, o compromisso com a cruz do Senhor. Eu não sei qual é o seu dom, mas se você usa o seu dom
para se ufanar, para se engrandecer, para se colocar numa posição superior a qualquer irmão que seja, você deve repensar a sua vida. Você deve repensar o seu cristianismo. Porque o amor não nos ensina essas coisas e nós vamos ver isso. Uma outra coisa que Paulo fala, a fé. Há locais em que a fé é mais valiosa do que o amor. As pessoas de Corinto estavam colocando o dom da fé. E Paulo fala, um pouquinho antes, no mesmo livro de Corinto, que existe um dom específico da fé. É como se fosse um dom com o nível máximo de fé, em que as pessoas conseguem realizar obras para Deus através daquilo. Mas há pessoas que subjugam as outras, e isso deixa o meu coração estraçalhado. Elas dizem: você não foi curado porque você não teve fé. Você não prospera porque você não tem fé. E coloca diante das pessoas as suas falhas ou as impossibilidades de crescimento como se fosse falta de fé. E eu te pergunto, de onde vem a fé? Você sabe de onde vem a fé? A fé vem de Deus. Para que ninguém, absolutamente ninguém, se glorie com isso. Porque senão brigaríamos entre nós para saber quem tinha mais fé do que o outro. Não é essa a igreja que Jesus tem no coração dele. Algo que eu vou ter que ler porque eu preciso. Se a fé fosse um simples comando mecânico que ativasse as ações de Deus, mas não é assim que as coisas funcionam. Muitos temos fé, mas Deus sabe que aquilo que não é o melhor para nós, mesmo quando nós não compreendemos aquilo. Ou seja, não importa o tamanho da sua fé em relação ao tamanho da soberania de Deus. Talvez você esteja pedindo muito algo para Deus e Deus ainda não te concedeu. Não significa que você não tem fé. Significa que Deus sabe que para todas as coisas existe um tempo. Deus não vai rechaçar a sua fé. Deus não vai dizer: olha, você não tem fé, filho. Não. Ele vai dizer: espere. Não significa que você não tenha a sua fé ativada em Deus. Paulo continua a sua carta do amor, nos ensinando como a viver num caminho sobre modo excelente, dizendo: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Ele fala da misericórdia. Distribuir bens aos pobres sem amor não é válido. Talvez as pessoas, neste momento em que estamos vivendo da vida, como sociedade em que ajudar ao outro é tão bonito, dar um pouco de tudo aquilo que você tem conquistado para o outro é tão bonito. E as pessoas, elas querem fazer caridade como se apenas isso fosse necessário para agradar o coração de Deus. Se você faz caridade sem amor, talvez não seja caridade. Não para você, para o outro talvez seja, mas não para você. Talvez você queira se engrandecer diante disso. Olha, eu dei para aquela pessoa que precisava, eu sou bom. Eu distribuí sopão para aquelas pessoas que precisavam se alimentar. Eu tenho a misericórdia de Deus em mim. A Bíblia fala que aquilo que a sua mão direita faz é melhor que a outra não saiba. As pessoas querem estampar slogans de eu fiz, eu faço, eu sou. A única pessoa que é tudo isso neste lugar é Jesus Cristo.
Paulo continua dizendo: ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Havia naquele tempo aqueles que queimavam a Baal os seus próprios filhos. Óbvio que essas pessoas não tinham amor, porque eu jamais, na minha mente, iria fazer mal ao meu filho que está para nascer. Jamais. Mas, óbvio que a mente dessas pessoas era tomada pelo pecado. Mas algum de vocês já viu aquela procissão de pessoas com chicotes se batendo nas costas, se autoflagelando, como se aquilo engrandecesse o nome de Deus? Pastor, mas isso não acontece no meio da gente. Isso para mim é falta de amor. Existem pessoas que não têm amor próprio. Se você não se ama, você não consegue amar outra pessoa. Porque quando você faz algo por alguém, para ser reconhecido por aquela pessoa, isso não é amor, isso é reconhecimento. Há pessoas que falam, eu vou fazer porque talvez a pessoa goste mais de mim. Não. As pessoas gostam uma das outras pelo que elas são. Se elas gostam pelo que elas fazem, elas vão se frustrar. Tanto quem gosta quanto quem faz. Porque uma hora você não aguenta mais fazer. Uma hora você não aguenta mais se autoflagelar para agradar as pessoas. E olha que interessante o que vivemos na nossa igreja, ou como igreja de Cristo. Apenas uma pessoa foi flagelada por nós na cruz, que é Jesus Cristo. Então, se você queima o seu próprio corpo, como Paulo fala, e talvez isso fizesse muito mais sentido naquele tempo do que neste, de nada adianta. A sequência do texto, Paulo faz duas afirmações maravilhosas. O amor é paciente. O amor é benigno. E aí você vira para o seu marido, ou você vira para a sua esposa e fala: olha, a Bíblia fala que o amor é paciente, que o amor é benigno. Você já pensou em falar isso para si, quando você não tem paciência com algum irmão? É muito mais profundo do que a gente pensa. Isso não é um conto de amor. Isso é a palavra de Deus penetrando em nossos corações. Ah, pastor, mas é tão bonitinho. Não, não é bonitinho. É profundo. Isso dilacerou meu coração. Porque muitas vezes nós queremos, sabe o quê? Que as pessoas ajam de acordo com a nossa expectativa. Que as pessoas vivam de acordo com a nossa expectativa. Vocês são cristãos e vocês devem viver de acordo com a expectativa de Cristo. Não de acordo com a minha expectativa. Mesmo eu sendo um pastor, mesmo eu sendo uma autoridade, eu não deposito nas pessoas a minha expectativa, mas eu espero que você sempre haja de acordo com aquilo que Cristo tem nos ensinado através da sua palavra. E é tão belo isso. O amor é paciente, o amor é benigno. Muitas vezes nós queremos ser maus com as pessoas. E às vezes a gente não sabe por quê. É porque nós não deixamos o verdadeiro amor penetrar no mais profundo do nosso coração. E aí você fica se perguntando: mas por que eu pensei isso? Ou por que eu penso assim? Ou por que eu faço assim? Eu quero que hoje nós saímos daqui cheios desse amor. Cheios desse amor. Paulo continua falando. As negações positivas, se é que isso pode ser dito.
E ele diz: o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência. Não busca os seus próprios interesses. O amor não se irrita. O amor não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Às vezes é tão difícil viver isso, não é? É tão difícil o amor não ser invejoso. Ou melhor, nós não sermos invejosos. Desejar aquele dom que aquela pessoa tem. Ah, como eu queria ser aquilo. Como eu queria estar naquele lugar. Ou, fulano não merecia estar naquele lugar. Eu conheço fulano. Fulano, ele não é como eu. Ele não faz como eu faço. Eu sou melhor do que fulano para isso. Nós somos seres humanos. Infelizmente, tendemos a fazer coisas do tipo. O amor, ele não busca os seus próprios interesses. Eu não sei se você consegue entender essa parte, mas nós vivemos um mundo extremamente e unicamente capitalista, que nos ensina a buscar os nossos próprios interesses. E aí vem a Bíblia e fala totalmente ao contrário daquilo que o mundo tem nos ensinado. Os brasileiros são conhecidos por querer trapacear as pessoas, por querer se colocar acima das pessoas. Isso é um reconhecimento, infelizmente, internacional. Não obstante sermos amorosos, carinhosos, bem receptivos, mas queremos que o nosso interesse seja primeiro do que o do outro. Este capítulo do amor talvez não esteja parecendo tão amoroso, mas é o ensinamento dos céus para os nossos corações. Se você não está preparado ainda para viver quase tudo isso ou tudo isso, talvez você tenha surpresas no céu. O amor não se irrita. O amor não suspeita mal. Se irritar às vezes é tão fácil. A gente se irrita um com o outro. Não é com as pessoas lá fora, são com as pessoas aqui dentro. Fulano não fez aquilo que eu disse para ele fazer. Ou um líder desinformado: pastor, meu discípulo não quer me obedecer. Não é assim que as coisas funcionam. Se nós não tratarmos os nossos irmãos com amor, vamos tratar com o quê? O amor, ele não suspeita mal. O quê? Aquele cara, você já viu o tipo dele? Olha como ele faz, olha como ele se comporta. Com certeza aquele cara não vale nada. E a gente suspeita mal dos outros. E a gente até chega a falar mal dos outros como se aquilo fosse verdade. E é nesse momento que surge a fofoca, que surge o desentendimento, que surge as feridas. Isso é terrível. Existe um caminho sobre modo excelente, que é exercer aquilo que o amor nos pede. E Paulo, ele diz para nós aquilo que é maior. Talvez para você maior seja conquistar bens materiais. Talvez maior para você seja ter tal namorada, ou tal namorado, ou tal faculdade, ou coisas terrenas.
Mas Paulo, ele começa falando assim, olha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Paulo está dizendo que no céu ninguém vai falar em línguas. No céu ninguém vai profetizar. Nós não precisamos disso no céu. Porque no céu tudo é perfeito. Quem então vai se ufanar porque fala em línguas estranhas no céu? Quem vai se levantar e vai dizer porque eu sou profeta nos céus? Quem vai dizer eu sei mais do que aqueles meus irmãozinhos? Isso tudo é terreno. Às vezes eu entro no Facebook e eu fico triste. É tanto lixo da alma das pessoas, tanto lixo, que eu não sei mais conviver naquele lugar. Mas eu tenho, porque está todo mundo lá. E eu tenho que ir pisando em ovos. Já fui muito tolo, já errei, e já não quero mais errar. Já briguei com quem não devia, já discuti com quem não devia. Hoje o meu tempo é dedicado para a igreja do Senhor. Hoje eu dedico meu tempo para cuidar da minha família e de vocês, que são os meus irmãos na fé. Não quero desprender meu tempo com mais bobagens como antigamente. As pessoas, elas se acham pelo dom que elas têm, que Deus deu. É muito esquisito isso na minha cabeça. É como tirar onda com o carro dos outros, sabe? É como se achar bonito com o cabelo dos outros. Não faz sentido na minha cabeça. O dom vem de Deus, então o dom é dele. Por que eu vou me achar superior ao meu irmão que não tem um dom semelhante ao meu? Ou pior, o cara tem um dom semelhante ao meu, mas ele não exerce da forma como eu exerço. Ele é fraco. Não, aquele cara é fraco. E posta. Fulano é fraco. Ciclano é isso. Eu penso assim. As divisões na igreja surgem por isso. Na igreja fala o corpo de Cristo. As diferentes denominações que muitas vezes se degladiam entre si por pontos teológicos, por formas de se vestir. Eu não tenho tempo para isso, gente. Eu tenho 29 anos e eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu quero viver o que Deus tem para nós. Eu quero viver as verdades do reino. E se alguém faz alguma inverdade, que Deus julgue essas pessoas. Eu estou cansado. Eu estou cansado de pessoas que querem dizer como a igreja de Cristo deve ser. Olha, pastor, eu acho que não deve ser assim, deve ser assado. Ótimo, abra a sua igreja, faça o que você quiser. Mas deixe aqueles que servem a Cristo com coração genuíno fazerem isso. Pastor, eu acho que não deveria ter dança. Não dance. Pastor, eu acho que não deveria ter música. Aí às vezes eu penso comigo mesmo, talvez você não devesse existir, porcaria. Mas aí eu lembro, não, mas foi Deus que criou. Desculpa, Senhor, ter pensado isso do teu filho. Esse nojento. Revela a ele o que o Senhor quer para a vida dele. Às vezes não é fácil, não. Paulo, na verdade, quando ele fala sobre, no versículo 8, o amor jamais acaba. E ele segue dizendo, mas, havendo profecias, que era um dos dons mais admirados por ele, e ele continua, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o grande dia,
quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E Paulo, ele usa algumas ilustrações para nos fazer entender melhor aquilo que ele tem tentado comunicar neste capítulo. E ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Paulo usa aqui a figura do crescimento. Como é tão natural isso para nós e fácil de entender. Que Paulo fala aqui que muitas pessoas ainda são meninos na fé. E agem como meninos, pensam como meninos, se comportam como meninos. Mas Paulo já era um homem vivido, um apóstolo, convocado pelo próprio Jesus. Ele já não estava mais pensando como menino, agindo como menino. Ele agora era um homem. Na estatura espiritual ele já estava maduro para não dizer algumas coisas, pensar algumas coisas, agir de formas esquisitas. Talvez você diga: pastor, tem que ter um pouco, você tem que falar mais em línguas aí em cima. Você vai traduzir? Porque é isso que Paulo fala. Se você for falar na igreja em línguas, é melhor que alguém traduza, senão virar bagunça. Quem é visitante pensa que a gente é doido aqui dentro. É isso que Paulo fala. Mas se há quem traduza, é melhor que se levante e fale tudo que a igreja precisa ouvir. Paulo, ele nos ensina a caminharmos um caminho de equilíbrio. Ele não diz que esses dons não existem. Em nenhum momento Paulo, ele diz: olha, esses dons eles não existem, eles têm que ser parados. Ele só fala o seguinte: esses dons não são os únicos dons. Esses dons não são mais importantes do que outros dons. Mas esses dons estão entre nós. O falar em línguas está entre nós. Profetizar está entre nós. Essas coisas não se acabaram porque o Espírito Santo está aqui agora. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, esses dons sempre vão existir. Algumas manifestações são diferentes de tempo em tempo, mas o dom ele existe. E Paulo ele fala também sobre o espelho. Talvez não faça muito sentido na sua cabeça, mas eu vou te explicar. Ele fala o seguinte: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. O espelho da época de Paulo não era o espelho como nós vemos hoje. Nós vemos com nitidez tudo aquilo que vemos no espelho. Quando nos olhamos, vemos todas as imperfeições, o que está sujo, o que está errado, o que está bagunçado. O espelho nos revela tudo isso. Mas o espelho da época de Paulo era como isso aqui, ó. Era um metal polido que refletia, então era imperfeito. Por isso que ele usa essa palavra. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Aí agora talvez faça um pouco mais de sentido. E talvez você já tenha lido esse texto e falou: mas como que um espelho pode ser obscuro? O espelho, na verdade, ele é límpido. Então, às vezes, as pessoas olhavam obscuramente, e Paulo ele continua dizendo: e veremos face a face. E aí você talvez pergunte: pastor, verei face a face o quê? Todo o centro da mensagem de Paulo é Cristo. Nós nos encontraremos face a face com Cristo. E então nos veremos como realmente somos. Eu não sei se você está preparado para ver como você realmente é. Eu não sei se você está pronto para ver o que realmente você tem feito, como você tem agido, ou como você tem ou não amado os seus irmãos. Talvez você se assuste com o que veja, mas não tenha medo de mudar para melhor. Paulo, ele é lindo. Eu amo esse apóstolo. Ele diz verdades que precisamos. Queria que a banda fosse subindo, por favor.
Paulo então encerra no versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Paulo, ele coloca 3 virtudes maravilhosas, já vistas em outros livros que ele mesmo escreve. E é preciso se entender algo. É impossível alguém ser um cristão sem amor. Existem momentos de desesperança. Existem momentos em que a nossa fé é abalada. Mas pisou nesta terra um homem. Que homem. Eu adoro esse homem. Ele disse que ele só iria nos deixar 2 mandamentos: ame a Deus sobre todas as coisas, e ame o seu próximo, ame o seu irmão, ame as pessoas como a ti mesmo. Paulo encerra dizendo: estes 3, porém o maior destes é o amor. No céu, nós vamos estar diante do amor. Não vamos precisar pedir a Deus fé, não vamos precisar clamar a Deus por esperança, porque tudo vai estar consumado. É isso que Paulo fala conosco. Apenas através do amor verdadeiro nós vamos conseguir agradar o coração de Deus. Não é o seu dom ou o uso do seu dom que vai fazer agradar a Deus. Talvez você diga: pastor, quando eu canto, Deus gosta. Deus gosta quando você ama. Pastor, Deus ama quando eu escrevo maravilhosamente bem, eu ensino maravilhosamente bem as pessoas sobre a palavra de Deus. Mas qual é a intenção do nosso coração quando fazemos isso? Vocês são o corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. Nós devemos nos respeitar. Nós devemos nos amar como nos amamos. E se você tem algum problema com amor próprio, procure resolver isso. Paulo, ele começa dizendo, com o que eu quero encerrar: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Não existe caminho mais excelente do que o caminho do amor. Não adianta o nosso conhecimento, o nosso esforço, a nossa garra para viver, as nossas palavras belas, as nossas danças, ou tudo aquilo que fazemos sem ter amor. Se nós não amamos o ministério que Deus tem nos entregado e fazemos apenas porque as pessoas nos elogiam, é melhor que Deus nos tire o nosso ministério. É melhor. Se nós usamos os nossos dons para nos sobressair na igreja, é melhor que Deus acabe com esse dom em nós. Mas se você usa o seu dom para acrescentar na minha vida e na vida dos seus irmãos, que Deus multiplique o seu dom,
Que Deus cresça isso que Ele tem te dado. Não traia a Cristo por aquilo que brota no seu coração, como orgulho, como autoexaltação. Não faça isso. Não cometa esse erro. Mas se você ama o Senhor, e eu sei que você ama, que possamos seguir o conselho do nosso irmão e apóstolo Paulo, que diz que se não tivermos amor, de nada valerá. Eu queria que você inclinasse a cabeça e que você orasse, que você buscasse no seu coração aquilo que só você sabe que acontece contigo. Que você fosse sincero com o Senhor agora e dissesse: olha Deus, eu tenho agido assim porque as pessoas me elogiam e eu gosto. E nós gostamos tanto quando as pessoas nos elogiam. E não é errado receber elogios, é errado viver em função do elogio. Desfrutar deste amor. Eu quero viver este amor. E eu quero dar este amor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Deus, para viver isto. No nome de Jesus. Amém. Existe alguém aqui que ainda não é cristão, que ainda não tinha entendido como Deus te ama e como nós vivemos pelo amor. Existe alguém que gostaria de aceitar a Jesus e se reconciliar com Deus? Levante a sua mão. Eu queria que você viesse aqui à frente, por favor.
existe mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, caminhar nos caminhos de Jesus, o caminho sobremodo excelente. Essa não é uma mensagem evangelística, mas o Espírito Santo de Deus está aqui, e é Ele quem convence as pessoas. Vamos orar, igreja. Obrigado, Deus, pela vida dos meus mais novos irmãos. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Ajuda-nos, Senhor, a sermos excelentes irmãos mais velhos para esses novos irmãos. Que possamos guiá-los, Senhor, nos teus caminhos. Que possamos ensiná-los, Senhor, as verdades da tua palavra, sem esconder nada, sem acrescentar nada. Que eles sejam cheios do teu Espírito Santo. Que eles recebam a tua palavra. Que eles sejam cheios do teu poder. Faz uma transformação completa na vida deles. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que eu oro. Amém, amém, amém. Vocês podem vir para esse cantinho, por favor. Igreja, muitas vezes nós somos invejosos. Não está no texto, mas muitas vezes nós somos possessivos. Muitas vezes nós achamos que o discípulo, ele é nosso. Mas vocês não são meus. Vocês pertencem a Cristo. E que honra é viver com vocês. Essa semana uma pessoa que eu amo me disse: pastor, eu vou para outra igreja. E eu senti no meu coração uma dor. Mas eu falei: olha, vai só mais uma vez no culto. Eu quero orar contigo e te abençoar, para que você seja uma bênção onde você for. Às vezes eu não falo o que está no meu coração, porque o meu coração é enganoso. Eu falo o que a Bíblia me diz para falar. E eu não tenho possessão sobre a vida de vocês. Eu não tenho poder sobre a vida de vocês, porque o meu sangue não foi derramado por vocês, mas o sangue de Cristo foi. E Ele vai servir ao Senhor em outra agência do reino de Deus. Talvez você tenha escutado a pregação toda e você tenha dito: poxa, era uma pregação sobre o amor, não teve tanto amor assim. Mas é possível que você tenha entendido tudo aquilo que foi dito. É possível que você queira vir aqui à frente e dizer a Deus: olha, Deus, eu quero repensar. Eu quero colocar a tua palavra em prática, porque eu quero fazer isso. Eu, pastor Aldo, quero fazer isso. Se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar juntos. Talvez você tenha que pedir perdão a Deus pelas coisas que você fez, pela forma como você pensou, pela forma como você julgou algum irmão seu, pela forma como você tem usado o seu dom para se sobressair diante dos teus irmãos. Isso não está certo. Talvez você queira colocar o teu coração nas mãos de Deus, que é o lugar mais seguro onde teu coração pode estar. A gente é família, então pode vir. Ninguém vai pensar errado de você. Ninguém está aqui para julgar ninguém. Eu não sou teu juiz, eu sou seu pastor, eu te amo.
Deus faça grandes coisas em nosso meio. Mas isso vai começar a partir do nosso coração agir da forma certa. Eu quero que a igreja ore. Se você tiver que pedir perdão a Deus, peça. Se você tiver que se reaver com alguém, pedir perdão para alguém, peça. Mas não saia daqui hoje com nenhum tipo de peso no seu coração. Talvez você tenha julgado alguém errado e o amor não nos ensina isso. Talvez você tenha pensado mal de alguém e não dá certo isso. Talvez você tenha falado mal de alguém. Eu espero que essa canção seja a nossa canção. Que Deus seja o nosso tudo. Que Deus sempre seja o nosso tudo. Que jamais pensemos que nós somos ou podemos alguma coisa. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tem é totalmente teu.
Irmãos, nunca deixe que o seu dom seja maior do que o amor. Nunca. Se você for um cristão corajoso e o seu dom estiver suplantando o amor, você vai pedir a Deus que lhe retire o seu dom, até que você aprenda a amar. Até que você aprenda a amar. Vamos orar, encerrando o culto, mas permanecendo no amor. Eu sei que o Senhor está aqui, Deus. Eu sei que o Senhor está aqui, Espírito Santo. Quantas experiências o Senhor já me proporcionou. Quantas coisas maravilhosas o Senhor já revelou à minha vida e ao meu coração. Eu sei que o Senhor também já fez isso com os meus irmãos, mas continua, Senhor. Que a revelação de hoje, 1 Coríntios capítulo 13, entre nos nossos corações, faça parte da nossa vida, e que possamos caminhar em um caminho sobre modo excelente. Que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Que o Senhor nos guarde, Senhor, de todo acidente, de todo, Senhor, toda indisposição no caminho. Que o Senhor guarde os nossos lábios, os nossos dedos, os nossos olhos. Que falemos menos, que escrevamos menos, que olhemos menos, e que jamais nos esqueçamos de um dom maravilhoso que o Senhor nos concedeu, que é o dom do silêncio. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que na próxima semana possamos estar aqui novamente, glorificando o Teu santo e poderoso nome. É no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia! Oh!